Do livro Vinha de Luz, capítulo 157 de 180, O Remédio Salutar, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 157 de 180, O Remédio Salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Qual se a carne fosse tocada de maldição? Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas, referimo-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico, sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo que leva o título O Remédio Salutar. Com este nome, Emmanuel também utilizou a passagem anotada pelo discípulo Tiago, quando ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. O convite do apóstolo é direto e simples. Ele disse
que nós temos que confessar as nossas culpas uns com os outros e também orar uns pelos outros, para que sareis. Ele está dando uma receita para que você possa sarar. E essa receita, ela pode ser aplicada. Emmanuel vai explicar melhor o que o apóstolo quis dizer. Ele disse que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Olha, Emmanuel já inicia nos dando uma interpretação da lição fantástica. Ele está afirmando que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Mas há um entendimento que seria a carne tocada de maldição. É como se a carne fosse responsável ali pelaquela maldição. E ele diz que, entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Em outras palavras, podemos dizer que ele está afirmando que as moléstias, as doenças do corpo físico são diminutas, isto é uma pequena quantidade. Ele afirma depois, nos informando, que não é a carne responsável por esta doença. Ele afirma agora, novamente, que a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Ele explica de uma forma bem contundente. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. E ele vai agora explicar como isso ocorre. Ele explica primeiro, dizendo que não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Veja bem, ele fala das doenças que são categorizadas como provas expiatórias. Essas doenças, elas são trazidas pelo próprio espírito dentro do seu perispírito. E em determinado momento da vida, aquela doença passa para o corpo físico. Passa para o corpo físico. São diversos tipos de doenças. Mas ele diz, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem. Ele não está se referindo a estas. Ele começa não nos reportando, ou seja, não estamos falando dessas doenças que são de caráter de provas expiatórias. Essas que cada um vem com a sua para resgatar, não é? O nosso mundo é de provas e expiação. São essas duas categorias. Ele diz que não é essas de caráter expiatória. Ele refere-se tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Isto é, estas que são criadas na atual existência e que surgem diante do nosso espírito, ou nossa alma. E ele continua dizendo que quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica
não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Ele está afirmando que a ciência médica coloca diversos nomes bonitos, né, pomposos, mas são estados vibratórios da mente. A criatura que entra em desequilíbrio, ela cria, na verdade, através do seu corpo mental, o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é somente ali do corpo mental. E não tem remédios, porque não se mostra essas doenças no corpo físico. Algumas sim, outras não. E, por exemplo, a depressão, ideias suicidas, são questões que ocorrem na mente da criatura. São estados vibracionais doentes. É muito bom que estudemos o livro do professor Alírio. Ele é médico e é espírita. Ele fala muito bem sobre essas duas questões que eu relacionei, que é a depressão e ideias suicidas. Agora, ele disse que qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. E ele diz que um vai experimentar os efeitos no fígado, outro nos rins e outro no próprio sangue, por exemplo. Ele está dizendo que esses efeitos do estado vibratório em desequilíbrio acarreta também essas questões no corpo físico, exatamente nesses órgãos que ele falou e outros mais. Então, ela pode ficar somente na mente, o estado psíquico, como pode experimentar essas doenças nesses órgãos. Nesta outra parte, ele diz que, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. É exatamente o que nós antecipamos, falando sobre o corpo mental, e vale muito a pena nós procurarmos estudar sobre o corpo mental. O perispírito, a relação dele com o corpo físico. A nossa doutrina tem uma vasta literatura, inclusive do próprio Emmanuel, inclusive dele também. E continua dizendo que o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. Ele está dizendo que o grande apóstolo nascente e sábio foi muito feliz em aconselhar essa aproximação mútua como remédio salutar. O que ele aconselhou? Que as pessoas se ajustassem. Aquele que tem alguma contenda com o outro, que se reconciliasse. E é exatamente o que ele vem falar logo após. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Olha, aqui é um parágrafo interessante para que podemos aqui estudar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, isto é, a pessoa vai pedir perdão, a pessoa vai pedir desculpas. E isso é muito importante. Quando há um desentendimento entre duas pessoas, cada uma fica no seu canto querendo justificar a sua atitude e engrandecendo a sua posição
e colocando a posição do outro como se fosse o equivocado, aquele que errou. E pensemos o seguinte: numa relação entre duas pessoas, um desentendimento que houver, não tem errado e nem tem um certo. Os dois são responsáveis pelo desentendimento. Agora, aquele que pode mais, dê o primeiro passo. Procura o outro. Esqueça tudo que ele acha que ele está correto. Vai no outro e pede desculpas ou perdão. Porque se ele fizer isto, ele não sabe, ele não tem consciência do erro que ele cometeu. Então ele pede desculpas, porque nós não sabemos o efeito que dá nossas palavras para com o outro. Muitas vezes nós fazemos um elogio para uma pessoa e ela interpreta as nossas palavras como se não fosse um elogio, e sim uma ofensa. Por isto, nós não sabemos o que vai no íntimo das pessoas e, portanto, a melhor solução é pedir desculpas por aquilo que não sabemos que fizemos. Como bem disse Jesus, reconciliai com seu adversário enquanto está a caminho. Continuando aqui na lição, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem num círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Vamos ver por partes. Ele está nos informando que nós, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem. A oração é de fundamental importância, seja para aquele que te ofendeu ou que você ofendeu, seja para aquelas pessoas que estão doentes. É muito importante a oração, mas muito importante. Agradeça sempre o que Deus está lhe proporcionando. Não peça nada, não é necessário, mas ore pelos outros. Isto sim é de grande importância. Saia de você mesmo, veja o problema do outro, a saúde do outro, a doença. Veja isso, dê ênfase na questão do outro. Ele diz que nós ficamos num círculo de intercessão espiritual. E é exatamente isso que acontece. Orai uns pelos outros. A lição diz isso. Ela nos invoca a falar isso, a fazer isto. Embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Porque quando nós estamos, seja com raiva de uma pessoa, ou seja, orando para uma pessoa, o nosso pensamento está indo até a ela. Desta feita, se eu estou com raiva, este sem fio, que é o pensamento, chega até aquela pessoa. Assim também como chega o nosso pensamento através da telepatia. Quantas vezes uma pessoa liga para a gente e nós estávamos pensando nela? É exatamente isto. É a telepatia. Na conclusão, ele diz que a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos
encarnados ou desencarnados. Nesta conclusão, ele diz que a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Isso significa que todos os dias nós temos que fazer uma autoanálise daquilo que nós falamos para os outros, daquilo que nós pensamos em relação aos outros. Porque se nós não fizermos isto, nós não estamos lapidando esse espírito que somos nós para que nós possamos melhorar a cada dia que passa. Se nós temos esse objetivo de desejar melhoras positivas nessa corrida, nessa elevação, nós temos que fazer isto. Ele enfatiza ainda: possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Veja que ele colocou a criatura no corpo ou fora do corpo físico. O remédio é o mesmo. O remédio é o mesmo. É claro que quando nós estamos encarnados, acredito eu, que seja mais fácil para nós enxergarmos aquilo que nós somos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.